Olá, meu nome é Adriana Lima, bem-vindo ao meu canal. Se a sua vida está um caos, você chegou ao vídeo certo. Eu vou te explicar aqui por que você não consegue sair desse caos. E existe uma explicação científica para isso. Então, se você sente que por mais que você tente arrumar a sua vida, ela sempre retorna para a bagunça, para o caos, e você não entende o motivo disso, eu vou te explicar aqui por que isso acontece através de um conceito que eu aprendi com o professor Hélio Couto. E esse termo se chama entropia. Então, o que é entropia? Em termos de física, entropia é desorganização. É quando acontece a perda de energia ao longo do tempo. Realmente isso faz muito sentido. Se você parar para pensar, se você não coloca energia na sua mente, nos seus projetos, na sua casa, tudo vai naturalmente se desorganizando. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como reverter esse processo da entropia, da desorganização e do caos. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Então eu vou citar alguns exemplos aqui do que é entropia, para que vocês entendam esse termo técnico, que na verdade é bem simples. Então é a perda de energia em tudo que a gente faz. Por exemplo, entropia digital, que é aquele lixo invisível. Isso eu acho que é um dos maiores drenos de energia da atualidade. Sabe aquela caixa de entrada de e-mails com 2.000 e-mails sem ler, 5.000 e-mails sem ler, geralmente do nosso e-mail pessoal, né? Porque se for do profissional, a gente tem um grande problema ali, mas geralmente do nosso e-mail pessoal, se a gente não vai organizando isso, a gente vai ficando com esse dreno de energia, né? A gente nem sabe mais o que tem ali, quantas assinaturas a gente tem já em tantos canais, em tantas empresas, né, que mandam aqueles e-mails de promoção para nós, ou então a galeria do seu celular cheia de prints de tela que você nunca mais vai usar, e aí quando você vai ver, o seu celular tá lotado ali, a memória já era, né, porque não tem mais espaço de armazenamento de tanto print que você tirou e você nunca mais usou. Ou então notificações inúteis, às vezes você tem aplicativos instalados que você nem usa mais, ou aqueles aplicativos de joguinhos, porque eu sei, porque no meu celular aparece muito, porque a minha filha joga, e aí vem aquelas notificações de jogo, notificação de aplicativo antigo, coisa que você nem usa mais. Cada notificaçãozinha dessa é um pontinho de desordem ali a mais. Se você não parar por um momento para organizar isso, em algum momento vai travar. E aí você vai ser obrigado a parar para poder limpar todo esse lixo que tá ali. Um outro exemplo de entropia é nos relacionamentos. Isso é muito comum, essa perda de energia nos relacionamentos, que significa a falta de manutenção, a falta de troca, a falta de energia constante. Sabe aquele relacionamento que você vive no piloto automático, que você não conversa mais sobre pontos a melhorar, ou aquela amizade que você só manda oi, tudo bem, a pessoa responde oi, tudo bem, e aquilo não se alimenta, que você acaba nem conseguindo ter uma conversa ali com a pessoa, você simplesmente vive no piloto automático e não coloca energia ali. Então, sem a energia do diálogo e do cuidado, a relação se esfria e se desorganiza. Então, você precisa colocar energia nessa relação para poder restabelecer, recalibrar. E às vezes a gente não tá percebendo isso, de tanto que tá no piloto automático, e a gente pensa que a nossa vida tá um caos. Um outro exemplo de entropia, de desordem, é no nosso corpo, na nossa saúde. O corpo humano, ele é um sistema que ele luta contra a entropia a cada segundo. A tendência natural do nosso corpo ao longo do tempo é a perda de massa muscular e a diminuição da flexibilidade do nosso corpo. Então, se você não coloca energia, que é uma boa alimentação, exercícios físicos, o que vai acontecer? A entropia vai tomar conta, ela vence mais rápido. O envelhecimento precoce e a fadiga crônica são sinais dessa altíssima entropia no corpo humano. Tem um exemplo que ele é muito clássico, que ele acontece direto aqui na minha casa, que é a entropia das roupas. Sabe aquela cadeira ou aquele lugar na sua casa que simplesmente você vai tirando as roupas lavadas do varal e vai empilhando
essas roupas ali, ela começa simplesmente com uma peça de roupa e quando você vai ver em uma semana ela já está lotada. E a desordem física, ela atrai mais desordem. Podemos dizer que isso baixa a frequência do ambiente, sabe? Então a gente precisa constantemente gastar uma energia para poder baixar essa entropia na nossa casa, para poder deixar organizado esse lugar que tem as roupas, para que isso não evolua para um caos ali, pior do que já está. Tem um outro exemplo também que é a entropia financeira. Sabe aqueles pequenos gastos que vêm na sua fatura de cartão de crédito e que você acaba não indo atrás de cancelar aquilo? Ah, o valor é pequeno, um dia eu vou usar, deixa ali mesmo. Que são aquelas assinaturas de streaming, de algum aplicativo que você usou, que você não utiliza mais, ou até mesmo taxas bancárias, tarifas bancárias que você não questiona se você consegue eliminar ou fazer uma redução. Então, se você não olhar para o seu extrato constantemente, se você não organizar essa informação, o seu dinheiro simplesmente evapora. E você acha que a sua vida está um caos, que a sua vida financeira está um caos, que o seu dinheiro simplesmente some e você costuma reclamar disso todos os meses, mas se você olhasse mais de perto, se você prestasse mais atenção, você conseguiria reduzir alguns itens, alguns pagamentos ali que estão sendo feitos indevidamente ou que você não utiliza mais. Então você conseguiria melhorar a sua vida financeira se você parasse para analisar e fazer o que tem que ser feito ali, de colocar em ordem essa questão do seu extrato, porque é uma forma do recurso se dispersar sem um propósito. Então, se eu pudesse fazer um checklist de entropia aqui hoje, aonde estaria a entropia na sua vida? Aonde você parou de colocar energia e virou um caos? Seria no seu celular? Seria no seu e-mail? Na sua saúde? Na sua vida financeira, na sua casa, nos seus relacionamentos? Coloca aqui nos comentários. Então, se a sua vida tá um caos, você precisa ter coragem de parar e olhar para esses pontos de entropia, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa colocar energia, para que você possa restaurar essa ordem. Então, como diz o professor Hélio Couto, para vencer o caos, é preciso colocar informação e ordem. O caos, ele não é preguiça, é o resultado de você ter parado de governar a sua própria energia. Quando a gente vive nesse caos, seja em qual área da nossa vida, a gente está em constante alerta. E isso acaba baixando a nossa frequência vibracional. E para que a gente possa ter uma vida leve, mesmo que o mundo lá fora esteja caótico, nós precisamos ter as nossas zonas de estabilidade. Nós temos que ter o nosso templo de ordem. Então é um ritual que nós fazemos todas as manhãs, é a nossa casa organizada, é uma noite de sono bem dormida, alguma forma de organização das suas tarefas da semana e do dia. Inclusive tem um vídeo que eu gravei falando sobre como eu organizo a minha semana e o meu dia. Tem 2 arquivos ali em PDF que podem auxiliar você também, caso você hoje não tenha essa forma de organização. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então, para fechar aqui esse vídeo, eu vou deixar 3 exercícios práticos para que você possa sair do caos ainda hoje. Então, o primeiro exercício é a regra dos 2 minutos, que a gente pode chamar de limpeza de fluxo. Então, a entropia, ela se combate logo no início. Então, se alguma tarefa ela leva menos do que 2 minutos para fazer, então você vai fazer ela imediatamente. Então, chegou em casa, ao invés de já chegar e jogar a sua bolsa, o seu sapato, as coisas em qualquer lugar, já faz o correto, já vai lá e coloca no lugar desses objetos, para você já manter a casa organizada. Uma coisa que nós fazemos aqui em casa agora é também já tirar as roupas do varal e já dobrar essas roupas, porque realmente elas ficavam ali na cadeira das roupas e no final da semana estava um caos. Mas é claro que dependendo do volume de roupas não dá para fazer em 2 minutos, mas é um exemplo. Se você vai, por exemplo, tirar alguma peça de algum lugar, ao invés de deixar ela jogada em cima da mesa, em cima de algum lugar, já coloca ela aonde ela deve estar, para que a sua casa não fique
totalmente bagunçada. Se você precisa dar uma resposta para alguém, algo sim ou não, consigo participar daquela reunião, sim ou não, e você está muito ocupado, você tem um monte de tarefas longas na frente para fazer, já faz isso, já tira da sua frente, já organiza isso, já responde, já coloca na agenda e já tá tudo em ordem. Eu costumo fazer muito isso. Quando eu saio de uma reunião e tem uma ação nessa reunião, eu já registro logo em seguida no sistema qual é a ação e se é necessário fazer uma nova chamada, marcar novamente uma reunião, eu já coloco essa reunião na agenda. Porque senão eu vou esquecer e eu vou deixar para o final do dia e eu vou acumular essas micro tarefas para o final do meu dia. Então esse é o primeiro exercício, é a regra dos 2 minutos. O segundo exercício é o destralhe de alguma coisa, seja um destralhe digital ou alguma parte da sua casa, alguma gaveta, alguma área da sua casa que está bagunçada. Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Isso também eu já fui aprendendo conforme o tempo foi passando, depois que eu me tornei mãe também eu fui aprendendo que não dá para fazer isso de uma vez. Não adianta eu querer organizar todo o meu armário do quarto e criado mudo e tudo ao mesmo tempo, tirar todas as roupas e vou ficar o dia inteiro ali. E eu costumava fazer isso na época que eu era solteira, na época que eu não tinha muitos compromissos, mas hoje eu já percebi que não dá mais. Então eu escolho uma parte do armário, ou eu escolho uma gaveta, algum lugar que tá um caos assim, de bagunça, coisa jogada assim, e aí eu vou lá e faço essa organização desse espaço. E automaticamente isso já deixa a minha mente, sabe, organizada assim, eu já fico... Nossa, fico feliz quando eu consigo organizar alguma coisa, assim, alguma gaveta, alguma coisa. E então esse é o segundo exercício, você organizar alguma parte da sua casa ou você organizar alguma questão digital, seja um e-mail que você vai limpar e organizar, ou o seu celular que você vai desinstalar aplicativos que ficam te notificando, que você não usa mais, ou aquela galeria de fotos que já não cabe mais nada, organiza isso. Então, ao organizar o micro, você já está mandando um sinal de ordem para o seu subconsciente. E o terceiro passo, o terceiro exercício prático é você ter 5 minutos de silêncio. Ah, mas eu não gosto de meditar, eu não quero saber de meditação. Não estou falando de meditação, eu estou falando realmente de você ter 5 minutos para você não fazer nada e ficar em silêncio, simplesmente fazendo uma limpeza aí da sua mente, porque às vezes a gente está muito acelerado, é muito pensamento ao mesmo tempo. Eu gosto muito de fazer isso me observando na situação, me vendo como observadora, como se eu estivesse de fora de uma situação. E aí é nesses momentos que as respostas vêm. Muitas respostas a problemas, elas vêm quando a gente para e silencia. O observador, ele colapsa a função de onda. A gente aprende isso com o professor Helio Couto e a gente tem que colocar em prática. Então, quando você acalma, se organiza a sua mente, se vê como observador daquela situação, você organiza a realidade ao seu redor. Então a nossa vida ela fica muito mais leve quando a gente para de lutar contra as coisas e a gente passa a direcionar a nossa vida, a colocar energia aonde a gente quer colocar energia, aonde a gente quer organizar. Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa de organização, que precisa sair dessa entropia, que precisa de mais ordem do que caos, com quem precisa de mais leveza. Então coloca aqui nos comentários a área que você parou de colocar energia e que virou caos na sua vida e que você vai voltar e redirecionar essa energia, colocar ordem. Para fechar esse vídeo eu vou deixar aqui uma afirmação que você pode fazer todos os dias. Eu comando a minha atenção. A minha energia não se dispersa. Ela se concentra naquilo que me faz crescer e evoluir. Repete essa frase todos os dias para você. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Se você quer que a sua vida fique mais leve e organizada, você precisa informar o universo que você assumiu o controle da sua vida. Se você ficou até o final, coloca aqui nos comentários "eu sou ordem", para que eu saiba que você ficou e que você gostou desse vídeo. Gratidão por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.